Bom, então a gente está aqui no ar, quase meio-dia, horário de Brasília. Estamos aqui nesta live para falar sobre fitness. Vou esperar o pessoal chegar, vou fazer alguns testes aqui. Então, quem for chegando vai deixando um oizinho para mim e vai me dizendo se está bem, se está escutando direitinho, se está vendo a imagem da tela. Eu também vou fazer uns testes aqui. A gente já se fala. Só um pouquinho. Vamos lá. Fazendo um teste de áudio aqui. Vai dar tudo certo. Eu estou escutando. Quem está escutando vai dizendo sim, eu estou escutando. Então, sejam bem-vindos. Oi, Marcos. Bem-vindo, querido. Bem-vindos todos. Então, se vocês estão me escutando, dá um oi aqui para mim, vai falando se está enxergando bem a tela, se está tudo certo para você. Aqui para mim está tudo ok, estou testando também, tá? Internet está ok, está tudo certo. Se cair, a gente recomeça. Isso daqui não tem problema, a gente sempre resolve tudo nessa vida. E hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto bem importante sobre aulas de ginásticas, principalmente sobre as aulas cardio, né? As aulas cardio coreografadas. E eu já vou fazer um resuminho aqui do que a gente vai fazer. Deixa eu ver quem está chegando. Gláucia, oi, querida. Oi, pessoal. Tô amando vocês aqui. Um beijo para vocês. Está ouvindo bem? Clécio, tá tudo certo? Que maravilha. Já estou vendo uns corações. Hoje eu estou compartilhando a tela porque eu gostaria de explicar uma série de dicas, né? Então, vou mostrar rapidamente o que vai acontecer nesse nosso bate-papo aqui, tá? Então, a gente vai falar dessa relação do tempo versus a relação do treino nas aulas coreografadas. E eu quero falar sobre o tempo de aula, o tempo de ensinar, o tempo de praticar e o tempo do processo didático, tá? Você também vai entender um pouco sobre esse gráfico aqui. E a gente vai partir da questão de que ginástica é treino, tá? Então, é isso aqui que a gente vai ter nesse nosso momento. E no final dessa palestra aqui, dessa aula online, eu vou te passar um checklist para você ter em mãos e falar assim, bom, é isso aqui que eu tenho que fazer, é por esse caminho que eu vou percorrer, porque eu quero, sim, fazer mais e melhor, ter as minhas aulas cheias, ter um objetivo maior do que simplesmente ir lá e dar uma aula sem propósito, tá bom? Então, quem vai chegando, vai falando, oi, olha a Érica, a Jane, o Clécio, a Gláucia, ei, meus alunos queridos, presença total dos meus alunos do clube. Ah, que bom que vocês estão aqui, estou adorando, vocês vão curtir, tá? Vão curtir essa aula aqui. E vai ser bem legal falar com vocês todos aqui sobre esse assunto aí, que é um assunto que pouca gente fala, que pouca gente se preocupa, tá? Pouca gente se preocupa com essa questão do tempo na aula. E o tempo tem várias relações aqui para a gente aplicar o tempo na aula, tá? Tem várias situações em que você vai entender que o tempo faz parte de um conceito muito maior e que isso vai te ajudar, não só na distribuição, mas a você fazer uma aula que as pessoas consigam, de fato, entender o que está acontecendo, que elas passem por um processo dessa aula do começo ao fim, que elas saiam da aula com a sensação de, bom, eu fiz um treinamento, embora fosse numa aula dançada, embora fosse numa aula coreografada, não interessa, tá? Isso aí é importante que a pessoa sinta quando ela participa, tá? Então, quem vai chegando vai dando um oi, eu tô vendo que tá chegando mais gente aqui, né? E a gente já vai começar, então, a nossa live sobre tempo e treino para as aulas cardio coreografadas, tá? A gente vai passar pelos tempos, vamos passar por esse gráfico e a gente vai começar por essa premissa, tá? Premissa que aula de ginástica é treino. Enquanto a gente não se apropriar desse termo treinamento, você nem precisa usar o termo treinamento com seu aluno, talvez ele não seja tão
vamos dizer, comercial, né? Mas você, como professor, sabe que você está aplicando um treinamento. Tá? E é mesmo, porque você usa toda uma técnica para fazer com que aquele corpo seja estimulado e obtenha uma resposta. E que seja positiva e que impacte na vida daquela pessoa em termos de aptidão física. É por isso que uma pessoa vai para uma academia de ginástica, é por isso que ela frequenta a sua aula. E claro que sim, tem outras questões, né? As pessoas vão para uma academia para se socializar, trocar com seus amigos, para sair da sua rotina, para o seu divertimento, né? Ainda mais ginástica, né? Ginástica, né, gente, que tem música. A música distrai, a música anima. Então, a gente sabe que tem esse outro conceito. Mas a base de tudo isso é o treinamento. Então, se a sua aula é uma aula, por exemplo, de ritmos, ela é uma aula que tem um treinamento. Tem que ter uma base por detrás. Quando você, professor, encara a aula de ginástica assim, você organiza a forma dela de maneira diferenciada, que vai facilitar a sua vida como profissional. Facilita, porque você está organizando treinamentos e não só montando aulas, né? Não quero desprezar essa frase montar aulas, porque é a frase que a gente mais usa, mas quando você montar aulas, pensa então que você está montando peças de treinamento que ao longo do tempo, das aulas que o aluno frequenta, vão transformar a vida dessa pessoa e para que ela tenha e obtenha resultados, tá? Deixa eu dar mais um oi, que chegou mais gente. César, Letícia, Alex. Oi, beijo, Betinho, beijo, amores. Beijo grande para vocês. Então, vai chegando, vai dando oi. Deixa eu ver que você chegou. Quando você deixa um oi no comentário, dá um curtir, bota um coração, aparece para mim aqui e eu vejo que você está na live, tá bom? Gosto de ver vocês aqui. É legal saber com quem que eu estou conversando também, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa é a primeira premissa da aula de hoje, tá? Ginástica é treino, independente da modalidade, tá? No final, vocês vão ter o checklist que eu falei, tá? No final dessa aula, eu vou dar um checklist para você ter em mente aquilo que você precisa seguir, tá certo? Não esquece disso, no finalzinho eu passo isso, tá? Então, vamos lá. Já que ginástica é treino, e a gente vai falar aqui das aulas cardio, outro dia eu fiz um post aqui no Face, fiz um post, coloquei ele no Instagram também, e só lembrando o que são as aulas cardio, né? As aulas cardio na academia são as que desenvolvem o sistema cardio independente do método. Então, a gente tem ali aula de aeróbica tradicional, aula de aeróbica que é dançada, que o pessoal chama de dança aeróbica, de dance, de pop, aí vai dando vários nomes, né? Vocês têm aula de step, aula de jump, aula de cangu, aula de bike, né? Você pode fazer circuitos aeróbicos, pode ter uma parte aeróbica dentro de um circuito funcional. Então, a gente tem várias possibilidades de oferecer uma aula, uma ginástica cardio, né, que tem essa característica de trabalhar com muitos músculos ao mesmo tempo, numa média intensidade e numa longa duração, acima de 3 minutos, como manda a fisiologia do exercício e tudo mais. Então, todas essas aulas trabalham com essa musculatura ampla, né, com esse grande número de agrupamentos musculares, deslocamento da massa corporal no espaço, tentativa de manter um steady state aproximado, se for uma aula contínua, se for uma aula intervalada com percentuais da frequência cardíaca, enfim, aí essa é outra live, mas enfim, as aulas de cardio são essas, tá? Não é a aula de localizada, não é a aula de gap, não é a aula de circuito de força, não é a aula de treinamento de força funcional, não é aula de suspenso, a aula de cardio é a aula de cardio, ela tem a característica de usar métodos de treinamento para estímulo do sistema cardiorrespiratório. Ou é o método contínuo, ou é o método intervalado. E dentro desses métodos, você vai distribuir a intensidade e o volume do treinamento. Todo mundo acompanhando até aí? Se estiver acompanhando, bota aí, escreve para mim nos comentários. Eu. Quero que todo mundo parta de um princípio, que a gente saia de uma base, e essa base de premissas, né? Ginástica é treino, ginástica cardio tem essa característica, que é a característica do treinamento aeróbio, que a gente pega lá da fisiologia, e você vai usar métodos de treinamento para desenvolver o sistema cardio, que podem ser da forma contínua ou da intervalada, o método contínuo intervalado, e você organiza a aula baseado nisso, tá? E todas essas aulas
são as aulas que são as que a gente tem na academia, como step, jump, bike, cangu, danças, aula de ritmos, aula de zumba. Zumba é igual a aula de ritmos, tá? Zumba é igual a aula de ritmos. Aí tem aula de aeróbica. Aeróbica é igual a dançar numa música pop. Se você escolher uma música pop e dançar durante 40 minutos, você está fazendo uma aula de aeróbica, só que você está dançando, então pode ser chamada de dança aeróbica. É só para a gente saber aí e dar nomes. Então, se você está acompanhando, digita aí eu quero saber. Preciso ver aqui os comentários de vocês. Então, vai botando um eu aí. Estou vendo uns corações 1000 subindo. Estou gostando. É isso aí. Então, tá tudo certo. Todo mundo acompanhando até aí. Saímos das premissas, tá? Então, vamos lá. Fases da aula, tá? Como a gente aprende lá na faculdade. Quem está fazendo faculdade aprende isso também. Fases da aula. Então, vamos lá. As fases da aula são essas: aquecimento, parte principal e volta calma, tá? Eu fiz um gráfico aí super esquemático, tá? Sem exatamente o tempo, quanto tempo teve essa aula, mas é só o esquema das partes da aula. Tem o aquecimento, tem a parte principal e tem a volta calma. E por que tem esse platô lá em cima, né? Que sobe o aquecimento, mantém a parte principal, todo o sistema da pessoa para que ela sofra o estímulo e ela tenha uma resposta. E que essa resposta seja benéfica a ponto dela sofrer transformações em relação à sua aptidão física ao longo do tempo. Beleza. Então, o que a gente faz? A gente sai de um estado mais de equilíbrio, eleva todos os padrões corporais, preparando o corpo para a parte principal, que é onde estarão os estímulos mais fortes da aula, e quando terminar esta parte principal, você vai fazer a volta calma para o corpo voltar razoavelmente no estado inicial, porque nunca ele volta no estado inicial, afinal de contas ele passou por um desgaste, né? Mas ele sai de uma forma possível de se viver a vida, certo? Então, o tempo da aula é o primeiro tempo que a gente vai falar, que está ali embaixo, ó, tempo da aula. Então, o tempo da aula, não sei se meu mouse aparece aqui para vocês, eu acho que sim, vou botar uma luzinha no meu mouse na próxima, tá? Tempo da aula aqui é do começo ao fim. Engloba o aquecimento, engloba a parte principal, engloba a volta calma. O tempo da aula é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Você que trabalha aí numa academia, num clube, que você segue um horário rígido. Porque talvez você tenha aulas de 30 minutos, de 45, para as aulas cardio, eu tô falando, tá? Ou uma aula de 1 hora, né? Eu cheguei a trabalhar com aulas com masterclasses, né? As masterclasses são aulas com mais de 1 hora e meia pelo menos, né? Depende, você tem possibilidades dentro de um quadro de ginástica, tá? Então, quando você olha esse quadro, quando você olha o tempo de aula e aquilo que você vai aplicar, você vai jogar tudo isso aqui dentro do tempo. Então, o aquecimento, a parte principal, a volta calma, tem que estar dentro do tempo. Aquele tempo estipulado, tá? E o tempo também é uma medida para você distribuir a parte principal. Quanto desse tempo eu vou permanecer na parte principal? A parte principal é o que toma o maior tempo da aula, né? Vai ter um aquecimento de 40 minutos e uma aula de 5 minutos. Não vai fazer isso, né? Não vai fazer um aquecimento que prepara o suficiente, vai fazer uma parte principal, que é onde está o seu maior estímulo, e vai fazer uma volta calma. E eu estou falando do aquecimento suficiente, porque depende de várias questões esse aquecimento. Da sala que você está, da temperatura que está nessa sala, da temperatura que está no lugar. Então, muitas vezes, você está no lugar frio. Eu já dei aula em Porto Alegre e peguei 0 grau ao meio-dia. 0 grau ao meio-dia, né? Imagina o que acontecia às 6 da tarde. Então, era um aquecimento que tinha que ser um pouquinho mais prolongado para a gente conseguir fazer tudo que um aquecimento precisa ter, tá? Então, enfim, o aquecimento é uma preparação com tempo suficiente para aquecer. Aí vai entrar a parte principal, depois vai vir a volta calma e beijo, próxima aula no outro dia, tá? Então, esse é o tempo total da aula e é o primeiro tempo que nós estamos falando aqui, tá? Então, você já percebe que quando você vê o tempo de aula, você está pensando em treinamento. Olha, o tempo que eu aqueço, o tempo que eu volto a calma, o tempo que eu passo na parte principal. Então, a tua cabeça já está aí.
tá? Nesse momento. E dentro da parte principal se encontra o tempo do processo didático, tá? O processo didático de uma aula cardio todo está dentro da parte principal que você vai fazer. É ali que está o cerne da coisa, tá? É nesse meio. Então, nessa imagem, você está vendo dois tempos. O tempo de aula total e o tempo do processo didático, tá? Fafá, você está aqui. Deixa eu ver um pouquinho as pessoas que entraram. Fafá está aqui. Fafá vai aprender sobre ginástica hoje. Alex, Lívia, eu, tá todo mundo. Tá, então vamos lá. Tá todo mundo acompanhando, então, aqui. Todo mundo entendendo direitinho o que está acontecendo. Então, manda um joinha, manda um ok para eu saber se está tudo bem, tá? Eu estou acompanhando vocês em duas mídias aqui para eu poder ver os comentários de vocês e os acompanhamentos, tá? Manda um ok, um eu, assim eu vejo, tá? Vamos seguir o baile agora aqui. Dentro do tempo do processo didático, estamos falando de aula cardio, hein, gente? Aula de dança, aula de ginástica, aula de step, aula de jump. Dentro dessa parte principal estarão as combinações de movimentos, tá? Então, foi até aí que a gente falou, a gente explicou um pouquinho cada uma dessas coisas. Depois eu vou juntar uma live com a outra e fazer um vídeo só, né? Bom, então, dentro dessa parte principal da aula, vai estar todo o tempo do processo didático. O tempo do processo didático é só o que está dentro da parte principal, não é o tempo total da aula. Mas você precisa saber o tempo total para poder distribuir isso, tá? Então, você tem que saber que tipo de aula você vai dar, dessas cardio que a gente está falando aqui, se é o step, se é o jump, se é uma aula de dança intervalada, se é uma aula de dança contínua, se é uma aula de ginástica aeróbica contínua, você vai ver isso para você poder distribuir a parte principal da aula e pensar nas combinações que você vai fazer de movimentos para ser uma aula de treinamento, né, gente? Treinamento. Então, essa é a nossa distribuição, tá? Eriquinha, recomendei para os meus alunos deixa eu só ver quem entrou de volta aqui, tá? Recomendei para os meus alunos da Estácio, entrei agora acompanhando. Que bom, gente. Betinho voltou. Caiu tudo, tá? A gente já tinha começado, mas caiu tudo. Então, eu vou depois juntar as duas coisas e fazer uma coisa só, tá bom? Mas vamos continuar a partir daqui, senão a gente toma muito tempo do almoço de todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Olha só para esse gráfico. Se cair de novo, gente, não tem problema não, tá? Eu gravo o vídeo separado e depois subo lá no canal do YouTube. Eu aviso tudo, tá? Mas vamos continuar aqui. Dá uma olhadinha para esse gráfico desse jeito que eu coloquei aqui para você. Então, vamos pensar ali que cada um desses triângulos amarelos, eles são combinações que você vai fazer na sua aula. Então, você tem o C1, C2, C3, C4. Combinação 1, combinação 2, combinação 3, combinação 4. Bom, na aula prática que eu fiz semana passada, eu fiz uma combinação com 4 movimentos dentro dela, tá? Então, se você tiver mais movimentos para serem feitos dentro dessa sua combinação, você precisa determinar isso. Eu vou fazer com 2 movimentos, eu vou fazer com 4 movimentos, eu vou fazer com 5 movimentos, eu vou colocar esses passos aqui dentro desta combinação. E aí você vê que embaixo de cada combinação tem o T1, que é o tempo de ensinar, e o T2, que é o tempo de praticar. Gente, a gente não partiu da premissa, para quem não estava aqui, a gente partiu da premissa que ginástica é treino. E que ginástica cardio, você usa métodos de treinamento. Método contínuo, método intervalado. E que as pessoas vão passando pelos seus treinamentos, porque eu não quis chamar de coreografias, e vão sofrendo alterações corporais benéficas ao longo do tempo em prol da melhora da aptidão física. É por isso que você dá aula de ginástica, seja ela aula de ritmos, aula de zumba, aula de dança, aula de o que você quiser chamar. Eu chamo de aulas cardio, porque é tudo aula cardio, só que o método é que diferencia, certo? Então, se você tem isso em mente, cada uma dessas combinações aí, o C1, o C2, o C3, o C4, vai ter tempo de ensinar e vai ter
tempo de praticar. Então, durante um período dessa sua combinação, A1, A2, A3, A4, você vai dedicar um tempo para ensinar os passos, para fazer a progressão deles, até chegar naquele ponto da combinação perfeita que você quer. Sei lá, 8 marchas e 4 landes. Mas para chegar em 8 marchas e 4 landes, você tem que fazer uma progressão. Você vai ensinar a marchar na velocidade da música, você vai ensinar qual é a perna de marcação, você está dando ênfase com a perna direita ou com a perna esquerda, você vai mostrar se essa marcha vai ter deslocamento ou não vai ter deslocamento, você vai mostrar se essa marcha vai ter braços ou não, e que tipo de braço como que é, e você vai ter que ensinar esse braço, vai ter que corrigir esse braço, vai ter que aplicar esse braço. Depois você vai fazer o seu land, e a mesma coisa vai acontecer com o land, e depois você vai chegar numa combinação numérica, que é aquilo que você queria. Sei lá, estou dando um exemplo hipotético, 8 marchas e 4 landes. Tudo isso vai estar casado com a música, obviamente, mas existe um tempo para isso acontecer. É o tempo de ensinar, né? Há tempo de ensinar, há tempo de praticar, há tempo de plantar, há tempo de colher, não é isso? Todo mundo está acompanhando até aí, eu preciso de um eu, digito um eu aqui, bota um joinha para mim, dá um ok, alguma coisa do gênero, tem um delay entre eu falar e você responder, então dá uma ideia aqui para mim, eu preciso saber se está tudo bem, se está todo mundo acompanhando, se está todo mundo entendendo este raciocínio da combinação, da quantidade de passos que tem dentro dessa combinação e que para cada combinação que você vai fazer na sua aula, seja ela contínua ou não, você tem tempo de ensinar e você tem tempo de praticar. Deixa eu ver se estamos bem aqui. Eu quero ver se a gente está... Estou testando aqui a internet, tá? Manda um eu aí para mim para eu saber se está tudo bem, se vocês estão acompanhando. Tá, ok, tô ligada, tô ligada. Eu, tá, beleza. Então tá bom. Então, já entendemos isso aqui. Ótimo. Bom, no tempo de ensinar, vou dar umas sugestões para que você coloque em prática. Use o tempo que for necessário. Não se prenda às oitavas musicais. Ai, tá acabando a oitava, eu preciso passar para o próximo passo. Você não precisa passar para nada. Você fica no lugar que você está, até que todos aprendam, porque você está no tempo de ensinar. Então, você precisa esperar que as pessoas aprendam. E quando a gente trabalha no coletivo, a gente tem níveis de aprendizagem diferenciados dentro da sala. E mesmo que esse nível de aprendizagem fosse igual dentro da sala, a gente tem pessoas dentro da sala, as pessoas são diferentes. Um dia chegou mais cansado, um dia chegou triste, um dia chegou psicologicamente abalado, um dia chegou muito feliz e está fora do ar, sei lá, se apaixonou. E as pessoas são assim. Então, as coisas não são exatamente o mundo da Alice no País das Maravilhas. Então, quando você estiver no tempo de ensinar, apenas ensine até que todos aprendam. Então, não se prenda às mudanças da música. Ah, agora a música vai fazer lá, 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 lá. Eu tenho que fazer lá, 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 lá também com o meu corpo. Você não tem que fazer o lá, 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 lá com o seu corpo. Se as pessoas aprenderam e o lá, 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 lá for uma situação que vale a pena, que não vai atrapalhar mais a aula do que ajudar, ok. Mas não se prenda a isso. Você se prendendo à música desse jeito, você fica escravo da música. E aí toda a parte do processo ensino-aprendizagem não acontece. Então, no tempo de ensinar, use o tempo que for necessário, não se prenda às oitavas, não se prenda às mudanças da música, mantenha a continuidade do movimento, porque se você está numa aula contínua, por exemplo, de step, de dança, de aeróbica, de jump também dá para fazer, você tem que manter a continuidade da coisa. Você não pode deixar baixar enquanto você está ensinando. Afinal de contas, você fez todo um processo aqui, ó,
para elevar todo o sistema na hora do ensino, você não pode baixar o sistema, tá? Não pode fazer isso. Então, essas questões do baixar o sistema, não baixar o sistema, as questões de seguir o baile até que todos aprendam, isso tem a ver com treinamento, isso tem a ver com didática, isso tem a ver com segurança da aula. Você tem que promover os aspectos mais propícios para aquela pessoa aprender. Fora isso, tem o paralelo, que está rodando em paralelo. O paralelo é a alegria, a música, a dinâmica, o alto astral da ginástica, tudo isso está no paralelo, tá? Ele vai rodando em segundo plano aqui, essas questões. Essas questões são secundárias, né? Porque as primárias estão relacionadas ao treinamento, tá? E não esquece, se você é um professor de ginástica, você estabelece alguns parâmetros de intensidade para essa aula. Você pré-estabelece isso, né? Essa aula aqui vai ter aproximadamente esse tipo de intensidade, que você pode usar uma tabela subjetiva de esforço, enfim. Mas você não precisa transformar o corpo das pessoas? Para transformar o corpo das pessoas, desculpa, é só com um jogo de volume e intensidade aí. E ao longo do tempo, né? As transformações acontecem. As transformações, gente, olha só, não estou falando de transformações estéticas, emagrecer, secar, ficar forte, ficar magro, ficar abdômen tanquinho, não é isso que eu estou falando. Falando que uma pessoa que faz esse treinamento cardio, e pensa numa pessoa que chega para você sedentária, ela não consegue subir um lance de 3 escadas, que ela nem respira direito, que ela não tem captação de oxigênio suficiente para nutrir a musculatura dela exigindo. Depois que ela começa a fazer suas aulas, muda isso nela. Então, pelo menos essas mudanças metabólicas, elas têm que acontecer para essa aula fazer o benefício que ela precisa ter. Fora que tem outras, né? Aí o exercício constante e regular vai melhorar a qualidade do sono, e aí pode ser que aconteça algo significativo em termos de composição corporal também, né? Mas, para isso, precisa ter uma aula com intensidade pré-estabelecida por você. Pelo menos um valor aproximado que você queira chegar, porque você sabe que está trabalhando numa aula coletiva e que nem todo mundo está com a energia para fazer aquela indicação da intensidade que você vai dar na aula. Mas você vai indicar e vai tentar controlar e vai manter o controle da aula em relação à intensidade, tá? Então, precisa disso. Então, você vai observar os seus alunos, vai observar bem direitinho o que está acontecendo na aula e vai levando os seus alunos para aquele nível de treinamento. Vai ter alguns alunos que não vão conseguir fazer, você vai ver, eles vão estar respirando forte demais, vão estar vermelhinhos, aquela bochecha vermelha demais, aqueles sinais que vão dando, por isso até que você fica de frente para os alunos, para você poder olhar essas questões da reação corporal diante do exercício, para até você poder indicar para aquele aluno, continue avançando e você não, diminua um pouquinho a intensidade, diminua o tamanho dos movimentos, não faça com o braço. Então, mas você vai manter a intensidade pré-estabelecida dentro de um conceito geral e vai individualizando para aqueles alunos que precisam de atenção dentro da aula. E isso tudo é no tempo de ensinar também. Isso acontece durante o tempo de ensinar, porque enquanto você está ensinando, você está fazendo movimentos. E como você não quer, você está mantendo a continuidade do movimento, do exercício, da intensidade, o corpo vai respondendo, gente. O tempo de ensinar, ele é longo. Ele é o treinamento em si, tá? Muito bem, vamos ver quem mais está por aí, está todo mundo me acompanhando, vai botando ok, gente, porque a gente vai criando esse conceito aqui juntos, eu preciso saber se está todo mundo presente aqui comigo, tá? Muito bem, vamos seguir o baile. E aí tem o tempo de praticar. Muito bem, esse tempo, ele é precioso e fundamental. Esse é o tempo de treino, gente, porque depois que você montou, ensinou, e eles aprenderam, não importa o tempo que demorou, agora é que eles aprenderam. Então, eles têm que praticar aquela combinação. Quantas vezes você vai praticar aquela combinação? Quantas forem necessárias para o nível da aula que você está dando, de intensidade de aprendizagem. Então, o tempo de treino, ele tem que ser o tempo necessário.
tempo de treino é o tempo necessário, não é baseado na música. É um momento que você vai estimular o sistema cardio. Sabe quando você começa a correr? Vamos correr 6 quilômetros agora aqui, todo mundo, tá? Vamos lá, a gente vai fazer um pequeno aquecimento, a gente vai fazer os primeiros trotezinhos que são preparatórios, e aí a gente vai entrar na parte principal, vamos colocar uma velocidade de passada e a gente vai começar a ajeitar isso, tá? Vamos começar a correr. E aí a gente vai sofrer aquele déficit, né? Porque nós estamos exigindo do corpo e ele ainda não está fazendo a captação de oxigênio na velocidade que nós estamos pedindo internamente, até que isso acontece e você alcança um mero estado de equilíbrio ali. Quando você alcança isso, é a hora de treinar, é a hora de correr. É a hora de fazer o movimento de uma forma mais confortável. Então, quando passa o tempo do ensino, o tempo de ensinar, que o aluno aprendeu, ele aprendeu. Agora ele está autônomo nas suas habilidades. Agora é a hora que ele vai praticar com firmeza, com segurança, porque ele já entendeu o que é para fazer. E é nessa hora que você vai dar os estímulos para que você eleve da intensidade que você quer, que você sugeriu dentro daquele programa. É o momento do estímulo cardio, do sistema, tá? Esse é o momento. Então, você controla a intensidade de forma subjetiva numa aula de ginástica, bota uma tabela de Borg, ensina seus alunos a entender seu corpo, eles podem usar um frequencímetro, tem 1000 opções para você controlar isso, mas tem a sensação de estar mais cansado, menos cansado, e a gente vai usar isso dentro da aula. Vai usar isso. E nessa hora, é a hora que você fala, vamos fazer maior, execute melhor o braço, use a musculatura do seu braço, use a alavanca correta, faça um movimento maior, faça um movimento menor, desloque com maior amplitude, faça uma passada maior, use a batida da música. É agora, a hora que aprendeu. Então, você fica ali um tempo praticando a combinação que você ensinou. Então, você vai controlar este tempo que vai ficar no estímulo, tá? Você vai usar esse controle, esse é o outro tempo da aula, tá? Não, mais uma vez, não se prenda à música, mas use a velocidade dela, tá? Use a velocidade da música. A velocidade da música é um parâmetro para você, ela te dá um ritmo para você fazer os movimentos cardio. Da mesma maneira que você controla a velocidade na esteira, quando você vai correr, na sala de ginástica, você controla a velocidade dos movimentos através do ritmo da música. Mas, não vai errar, hein? Não vai ficar me usando música rápida demais numa aula de step, numa música rápida demais numa aula de jump, porque você tem um equipamento na sua frente que requer um tempo de ação e reação. E mesmo numa aula que não tem equipamento como uma dança, uma aula de ginástica, não tente fazer com uma velocidade inadequada determinados movimentos, em detrimento da segurança articular, em detrimento de fazer o movimento completo, não fazer o movimento pela metade, né, de fazer o aproveitamento do corpo, tá, turma? Vixe, vou ver porque eu não tenho ninguém no meu Face. Como assim, Priscila? Deixa eu ver, né? Romão, Marco, pessoal. Ah, tá, vocês estão se conversando aqui. Tô vendo os comentários. Bom, todo mundo acompanhando até aí. Tempo de ensinar, tempo de praticar, tempo total da aula, né? Olha quantos tempos que a gente tem aí. Deixa eu ver quem tá. Peraí que eu tô vendo vocês em outro lugar. Bom, a internet agora tá ajudando, né? Tô curtindo aqui. Manda um joinha para mim se você está entendendo tudo que eu estou falando, se está claro para você, se está todo mundo acompanhando. Eriquinha mandando palmas. Obrigada, Eriquinha. Muito bom, Mônica, Gilberto. Tá bom, tá bom, tá bom. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos seguir o baile. Tá todo mundo me escutando, então tá excelente. Então, agora olha para esse gráfico de novo. Se você observar agora esse gráfico, os triângulos, que são as combinações, eu estou vendo que você está chamando seus alunos, Érica. Os triângulos, que são as combinações, eles estão em tamanhos diferentes, não estão? Olha, tem um grandão, um médio, pequenininho, maior. Por quê? Porque dependendo da combinação, você vai colocar ou mais passos ou menos passos. Isso número 1. Número 2, ou você vai criar uma ordem desses passos que é mais elaborada ou menos elaborada. E aí é que a coisa entra com relação à coordenação, à dificuldade nas habilidades.
tá? É a habilidade de fazer os movimentos, a atenção, a memorização. Então, vai depender. Por isso que quando você pensa nas suas combinações, você até pode pensar, vou fazer isso, com isso, com isso e com isso. Muito bem. Aí você tem que pensar, como eu vou ensinar isso? Porque você vai tomar um tempo da aula ensinando, progredindo, para poder chegar nessa combinação que você pensou. E depois que você chegou na combinação, você tem o tempo de praticar. E dependendo de como você pensar as suas combinações, esse tempo de ensinar vai ser maior ou menor. Então, olha só quantos tempos você precisa gerenciar numa aula. O tempo total da aula, o tempo que a parte principal dura. Dentro da parte principal, você tem todo um processo didático. E dentro desse processo didático, você tem as combinações dos passos, que podem demorar mais para ensinar ou menos para ensinar. Mas, quando você tem a combinação, você tem que ter o tempo de ensinar e depois tem que ter o tempo de praticar. Quer ver coisa chata? Você acaba de aprender a bagaça e o professor muda o passo. Isso é horroroso. Isso é horroroso para quem está fazendo. Isso é ruim para o sistema cardio. Isso é ruim para você que não está deixando o seu aluno aprimorar a qualidade do movimento. É preciso fazer isso, tá? Deixa eu ver os comentários. Ouvindo tudo isso, dá mais certeza que ainda tenho muito a aprender com... Ah, que amor, Gilberto, querida. Érica, show. Robson entrou muito bem. A Érica tá chamando os alunos dele. Querida, que bom. Então aqui eu tenho alunos, gente. Aqui no grupo eu tenho meus alunos do curso online, que estão aqui comigo. Tenho meus colegas de profissão, que são grandes mestres, que estão aqui comigo. Tenho aqui vários amigos meus que são professores e que estão me acompanhando direto. E tenho aqui agora os alunos da Érica. Na semana passada eu estava com os alunos da Cristiane Frank, lá do Ceará, agora da Érica. Tá uma turma aqui, tá muito legal. Bom, então, deu para entender? Deu para entender isso tudo? Então, gente, quando eu falo para vocês assim, olha, eu fico falando da hashtag, né? Quero fazer mais e melhor, quero fazer mais e melhor. É isso aqui, entendeu? Nós não estamos falando só de dar uma aula da moda, nós não estamos falando só de dar uma aula com a música bonita do Bruno Mars, nós não estamos fazendo isso, nós temos que nos apropriar dessa questão professor. Um professor que ensina movimentos, um professor que ensina a executar, um professor que ensina o aluno se autorregular na aula e um treinador que está dando um treinamento para as pessoas. Então, quando a gente se apropria disso, a gente é visto de outra maneira, entende? Então, assim, ó, não pode reclamar, olha, eu ganho pouco, professor de educação física não ganha nada, professor de ginástica não ganha, academia não quer pagar, não sei o que. Não, não e não. Não olha para o copo meio cheio, olha para o copo meio vazio. O que tem para botar ainda dentro desse copo? Muitas coisas. Como que você qualifica o seu trabalho? Quando você ressignifica ele, quando você pensa de novo nele, quando você pensa de novo nele. Quando você olha para ele hoje e olha para ele amanhã, amanhã você é outra pessoa. Então você vai evoluindo ao longo do tempo. E isso vai te dando o quê? Reconhecimento profissional. Isso vai te dando uma certeza do que você quer, do que você faz, vai te dando segurança, e aí o reconhecimento vem. Vem por parte dos alunos, vem por parte dos seus colegas, vem por parte da instituição que você está. E se não estiver vindo por parte da instituição que você está, é porque o seu ciclo ali acabou. Você vai para outro lugar que te reconheça e você terá condições, porque um profissional qualificado, para um profissional qualificado, sempre vai haver espaço. Aliás, é só o que falta. É o profissional que tem aqueles quesitos básicos de um profissional, né? De chegar na hora, de ser competente, de se posicionar, de ter postura nas mídias digitais, de ter postura com os alunos, de entregar mais que o preço do abacaxi, né? Todo mundo sabe a história do abacaxi. Quem sabe a história do abacaxi, bota um abacaxi aqui para mim no comentário. Quem não sabe, escreve não sei. Porque aí eu falo ou não falo no final, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir aqui, meus amores. Estamos falando bem. Aí, gente, olha só isso aqui. Você bolou que ia fazer 4 combinações na sua aula. Mas, como a gente acabou de falar, o tempo de ensinar é um tempo que
Não tem como mensurar, porque você estará ensinando para pessoas que estão diante de você e você não sabe exatamente qual é o nível de aprendizagem que elas estão naquele momento. E todo mundo tem que fazer, não é isso, numa aula coletiva? Então tá, vá que a sua primeira combinação demore muito tempo, o tempo de ensino e depois o tempo da prática, que tem que. Aí a sua combinação 2 também demorou um pouco mais. Na combinação 3, talvez demore mais ainda, porque como eles já estão cansados, o nível de glicose cerebral já baixou, e aí pode ser que o coordenativo já foi embora, entendeu? E aí aquela combinação número 4 que você tanto queria fazer, não dá tempo. Porque o tempo da aula está esgotando. Sabe o que você faz? Faz a felicidade acontecer e não dê a última combinação. Simples assim. Não dar a última combinação. E tá tudo bem. Qual é o problema se você cumpriu a sua missão na combinação 1, 2 e 3, não dar a 4? Nenhum. Só você sabia que ele existia. Os alunos não sabem disso, entendeu? Então, a gente tem que ter senso de tempo. Isso acontece quando a gente vai dar aula em congressos e convenções, quando tem um professor atrás do outro. E o professor quer fazer tudo o que ele bolou para aquela aula e ele passa do tempo, atrapalha o horário do outro professor. E você está numa academia. Uma academia tem um sistema de entra e sai da sala, de passar vassoura, de limpar, de entrar, de organizar para a próxima aula. Então, você se organiza em relação ao tempo, mas o mais importante não é você cumprir as 4 combinações que você achou que você ia dar na aula. O mais importante é você cumprir o estímulo cardio que você tem que dar naquele tempo da parte principal. E você pode omitir combinações e tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Então, tenha essa sabedoria de parar. Chegou a hora de parar de ensinar habilidades por hoje. É por isso que as aulas que são engessadas, e eu chamo de engessadas, não pejorativamente falando, engessadas porque elas estão totalmente prontas, né? Do começo ao fim. Você pode ir lá modificar, trocar uma música de ordem, mas essas aulas que vêm com um padrão, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, elas te limitam nesse sentido, né? Você está furando o tempo de ensinar e o tempo de praticar, e ainda tem que cumprir aquela tabela toda, talvez não precisasse, talvez nem devesse. Então, é para pensar mesmo a respeito disso. Quando você qualifica a sua aula, você qualifica neste sentido. E quando você sabe o que você está fazendo, aí você tem um caminho aberto profissional para o resto da sua vida. Porque você entende o que você está fazendo. É isso que é importante e diferencia um profissional do outro. E vou dizer, esse é o profissional do mercado do momento, tá? Esse é uma... Me lembrem que eu tenho que falar 2 coisas no final, tá? 2 coisas no final para acabar a live. Não esqueçam de me lembrar. Fala 2 coisas. Quando estiver perto do final, agora eu aviso, vocês me lembrem, tá? 2 coisas. Deixa eu já tô até anotando aqui, ó. Olha, esse aqui. Tá, anotei. Pronto. Bom, então olha só. Independente da aula ser contínua ou intervalada, o tempo é distribuído em função do treinamento e da execução do grupo. A aula é feita para o grupo de alunos que está na sua frente naquele momento. Você vem com um bom planejamento e prepare-se para as modificações que vão acontecer durante o percurso. Isso faz toda a diferença. Quando é que você domina este negócio? Você domina este negócio quando você tem ferramentas afiadas para trabalhar, tá? Ferramenta afiada para trabalhar. Aí você fala, pô, Mônica, onde eu vou aprender isso daqui? Então, meus alunos estão aqui, estavam pelo menos na primeira live, devem estar aí agora. Meus alunos do curso de aulas autorais sabem o que eu estou falando. Por quê? Porque o curso de aulas autorais
é um curso que te ensina a usar essas ferramentas. Porque como é que você vai usar o tempo de ensinar e o tempo de praticar se você não dominar totalmente a musicalidade? Você vai usar a velocidade da música? Sim, vai. Você está combinando movimentos? Sim, está. Você está combinando movimentos dentro de uma métrica mesmo, matemática. São 4, são 2, um para lá, 2 para cá. Tem uma matemática dentro disso. Você está usando a música para isso. Então, o tempo de ensinar e o tempo de praticar, eles estão amarrados com a música. Então, você precisa dominar a musicalidade. E isso não quer dizer coreografia. Isso quer dizer domínio da musicalidade para a aula de ginástica ser alegre, divertida, feliz e gerar o treinamento necessário que o aluno tanto precisa ali, tá? Então, isso é importante, tá? Então, no curso de aulas autorais do clube, você vai encontrar essa ferramenta. Essa ferramenta é fundamental. Aliás, você vai encontrar 4 ferramentas. Você vai encontrar a musicalidade, depois você vai encontrar o movimento. Quando você entende de movimento, você sabe como fazer. Menor, maior, grande, pequeno, com braço, sem braço, para frente, para trás. Você sabe fazer de um passo simples, um passo mais complexo. Você entende passos e subpassos. Você entende montagem coreográfica. Você entende desenho coreográfico. Você entende desmontar coreografias. Você entende tudo quando você entende de movimento. Entende de movimento das habilidades mesmo que são usadas na aula. As habilidades das aulas de ginástica. Então, o domínio dessa ferramenta movimento te leva a coreografar. Não é a coreografia que te leva a movimentar, é o inverso disso. E você vai entender até onde você pode ir com o seu aluno ou não. Mas a outra ferramenta, não menos importante, que acontece de cabo a rabo da aula, é a didática. A didática vai te ensinar a fazer processos pedagógicos. Processos, vai te ensinar a fazer progressões, vai te ensinar a usar os canais todos de aprendizagem motora do seu aluno, vai te ensinar a facilitar a vida do seu aluno, passar por aquele tempo de ensino ileso e ele entrar logo no tempo de prática, que é a parte mais gostosa, quando você já aprendeu e consegue fazer. Olha que maravilha. Então, a didática, ela serve para tudo isso. É preciso aprofundar isso. Aprofundar. E, não menos importante, a gente começou essa live falando disso, né? A gente começou com a premissa que ginástica é treino. Você, professor, que pode ser considerado um treinador coletivo, sim, vai organizar suas aulas, se apropriando dos conhecimentos do treinamento desportivo e fazendo as adaptações necessárias para usar as premissas do treinamento desportivo dentro da sua aula, das suas aulas, das aulas que você ministrar. Então, são 4 ferramentas que precisam ser afiadas para você dominar e se qualificar realmente como um professor de ginástica. Realmente como um professor de ginástica. Então, no curso de aulas autorais, você tem isso. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem o curso, tá? E eu vou dizer o seguinte, esse curso é um curso que é um curso online, tá? Ó, eu vou colocar aqui nos comentários para vocês, tá? É um curso online e eu vou te falar que esse tipo de conteúdo, nessa profundidade, você não vai encontrar na faculdade, nem no pós-graduação, nem no livro. Quer dizer, você até pode encontrar na faculdade, né, Érica? A Érica tá aqui, a Érica ensina isso na faculdade, mas eu vou te dizer, eu sei qual é a dificuldade que o professor como a Érica, que são raríssimos, tem para ensinar. Pouco tempo, né? Por quê? Porque a cadeira dura pouco na faculdade. Você precisa viver isso aqui mais, entendeu? Viver com unhas e dentes isso. Por isso que o curso online ajuda. Porque quando você adquire o curso, ele é seu. Você comprou o curso, ele é seu para sempre. Você abre o curso, vê a aula de novo, vê a aula de novo, vê a aula de novo. Dali a um mês você é um outro profissional. Quando você assiste aquela aula de novo, você fala, pô, agora eu vou fazer isso que está aqui, que eu não tinha feito. E aí, conteúdo 2, o conteúdo 3. Então, a experiência de você ter com você esse conhecimento para ir acompanhando a sua própria modificação é fundamental.
Eu sei disso. Gente, foi isso que me motivou a montar o curso de aulas autorais, tá? Que eu chamava de O Clube do Fitness, né? Até algum tempo atrás. E aí eu comecei a chamar esse curso de aulas autorais. Por quê? Porque ele te dá todas as ferramentas para você próprio montar as suas aulas e adaptar as suas aulas e crescer profissionalmente e abraçar esse mundo sem ficar dependendo de ninguém que fica lá te cobrando o resto da vida, senão você não sabe o que fazer na aula. Você tem que saber e se apropriar desse conhecimento. Então, se você quiser entrar para o curso de aulas autorais, acesse esse link que eu coloquei aqui na página, nos comentários, tá? E leia todas as informações. Ele é um curso hoje comercializado a 12 vezes de R$ 77,65. É totalmente acessível, tá? É totalmente acessível, 12 vezes 77,65 reais. Então, se você está vendo esse vídeo agora, clicou lá e tá esse valor, beleza. Depois eu vou subir esse vídeo lá no YouTube e talvez a pessoa assista esse vídeo, sei lá, daqui a 7 meses e talvez esteja num outro valor. Acima, obviamente. E se ele estiver acima, obviamente, já vou lhes dizer, nunca vai ser um absurdo, tá? Vai sempre ser totalmente coerente com a realidade e que você vai poder usar de verdade para sempre, tá? Usar de verdade para sempre. Vamos lá, então, olha só o checklist que eu falei que eu ia dar no final. E vocês têm que me lembrar aqui, né? Que eu tenho que falar duas coisas, não esquece, tá bom? Me lembrem aí. Então, vamos lá. Checklist para você usar para sempre aí. Cola na geladeira, cola no armário do quarto, cola no espelho do carro, cola em algum lugar, no espelho da academia. Então, vamos lá. Distribua bem no tempo de aula. E aí é o aquecimento, a parte principal, a volta calma. Distribua bem. Pense antes nas combinações, porque isso vai te ajudar a colocar a organização de várias combinações dentro da sua parte principal da aula, para você poder dar todas ou não, lembra disso. Elabore como você vai ensinar. Como vai ensinar cada uma das combinações, tá? Prepare-se para os diferentes tempos de ensinar. Dependendo da combinação que você fizer, você vai demorar mais para ensinar ou menos para ensinar, tá? Mantenha o controle da intensidade da sua aula. Se você é um professor, você programou a sua aula da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, da semana que vem, em termos de intensidade. E você vai tentar se manter no controle da intensidade o máximo que você puder. Use todas as ferramentas possíveis. Foque na execução do movimento de qualidade e seguro e no treinamento cardio, tá? Tô falando hoje aqui de aulas de step, de jump, de aeróbica, de ritmos, de zumba, do que você quiser aí, de bike, de cangu, todas as aulas que são para o desenvolvimento cardio. Não se prenda à música, mas use a velocidade dela. Claro, se você entender das oitavas, vai te ajudar na hora do processo didático. Isso é outra questão, que você vai ter que aprofundar. Mas não se prenda à música. A música mudou, eu tenho que mudar. Mas vai usar a velocidade dela. Portanto, velocidades corretas para aulas certas. Certo? Tudo bem até aí? Eu tenho que falar coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa, não, tem que falar duas coisas, né? Então, se você quiser fazer parte da minha turma do curso de aulas autorais, clica nesse link que eu coloquei aqui nos comentários, tá aí um pouquinho mais para cima, ó. Vou tentar colocar ele de novo para quem tá aqui agora, ó. Tá? Clica nesse link, acessa a página, leia tudo como funciona, entra para a turma, começa a fazer mais e melhor, tá? E aí eu tenho duas coisas para falar. Ai, qual delas eu falo primeiro? Não sei. Tá bom, vou falar do preço do abacaxi, tá? Primeiro o preço do abacaxi que a pessoa falou que não sabia. Quem sabe fica quietinho aí. O preço do abacaxi é uma história, tá? Que tinha lá o patrão e ele chamou um funcionário dele e falou assim,
João, olha só, hoje eu vou fazer um coffee break aqui na empresa. Você poderia descer ali na esquina, naquele moço que vende frutas, e ver para mim o preço do abacaxi? Ele, claro, ele desceu lá e voltou com a informação. Ô, senhor, olha só, o abacaxi custa R$ 5. Tá bom, né? Aí o dono da empresa chama um outro funcionário e falou a mesma coisa. Oi, José. Um João, outro José. Oi, José. Você pode fazer um favor para mim? Hoje eu vou fazer um coffee break aqui na empresa. Você pode descer ali naquele moço que vende frutas e perguntar para ele o preço do abacaxi? Ele, claro. Aí ele foi lá e voltou. E falou assim, olha, o abacaxi custa R$ 5, mas descascado e picadinho ele faz por R$ 5,50. Mas aí eu também perguntei quanto é que estava a maçã, a banana e a melancia. E todas juntas picadinhas vai dar o mesmo preço se o senhor quiser variar. Então, quem é você nessa história? Você é o cara que traz só o preço do abacaxi ou você é o cara que faz mais e melhor? Por isso que não dá, gente, para ficar olhando o copo sempre meio vazio, né? Você tem que sempre cheio, né? Meio cheio. Você tem que olhar para as coisas que vão entrar nesse copo ainda e que você pode oferecer muito mais para as pessoas, tá? Muito mais. A gente sempre tem mais para melhorar, a gente sempre tem mais para fazer. Tá? A gente não pode trazer só o preço do abacaxi. E é esse profissional que está faltando no mercado. Nós estamos precisando deste tipo de professor. E eu sempre falo aqui, sempre positiva, que o mercado é grande, que o mercado é ótimo, que o mercado é crescente. E é, tá? E é. Eu vou colocar aqui na página para vocês. Já saiu os trends do American College. Ou seja, as tendências para 2019, tá? O American College fala das tendências para o mundo do fitness mundial. E saiu. E lá está de novo, aula de ginástica coletiva em segundo lugar. Por favor, se está em segundo lugar é porque há demanda. As pessoas querem, os estabelecimentos vão colocar e o professor que estiver preparado vai pegar essa carruagem e vai se dar bem, porque ele vai pegar a carne seca por cima, porque ele vai pegar o melhor momento do mercado, é um momento próspero, é o momento de ganhar o seu dinheiro merecido, mas tem que ser merecido, tá? Então é por isso que eu convido você para participar do curso de aulas autorais o mais rápido possível, começa antes, vai lá e não vem trazer só o preço do abacaxi, porque isso é pouco para o mercado que se abre diante de você, tá? Então, falei a história do abacaxi, falei a história do American College, que é uma felicidade imensa para nós. Você está saindo aqui com o seu checklist, você conseguiu entender aqui a relação do tempo versus treino para ginásticas, cardio, as aulas coreografadas que a gente tem na academia. Você teve bastante informação. Vocês gostaram? Quem gostou, deixa uma mensagem aqui para mim, um recadinho, um coração, qualquer coisa do gênero. Que assim que eu encerrar esse compartilhamento de tela, o Facebook vai fechar a live, tá? Então, vou encerrar e vou fechar a live. E aí ele se despede automaticamente. Então, eu quero falar aqui o meu muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi um prazer ter vocês aqui nesse momento comigo, dividindo aqui, participando dessa aula. E a gente vai se vendo, sim, nas próximas lives, nos próximos encontros, nos próximos vídeos. Mas o que eu quero mesmo é te ver aqui dentro do curso de aulas autorais comigo, aqui dentro do curso do clube, tá? Então, beijão, beijão. E a gente vai se falando.